Então agora, meus irmãos, vamos lá. Vamos lá, vamos para a palavra, a porção da palavra de Deus dessa manhã. Já meditamos, entramos na palavra e vamos mais e mais ainda. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, dos ungidos dos últimos dias. Os ungidos é aquele que traz sobre si uma unção. Então, os ungidos é aquele que traz sobre si uma unção. Então, os ungidos dos últimos dias é uma pregação que o William Branham pregou no dia 25 de julho de 1965 pela manhã. Ou seja, foi um ensinamento tipo escola dominical, o William Branham trouxe para a escritura o dia, a hora em que estamos vivendo e mostrando ali, meus irmãos, o perigo dos últimos dias, o qual Jesus Cristo nos advertiu, que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se fosse possível, enganaria até os eleitos, tá? Só não pode enganar os eleitos, porque os eleitos, claro, eles nascem de Deus, eles têm o Espírito Santo e o Espírito Santo os guia em toda a verdade. Mas todos os outros que não são eleitos são enganados. Então, lendo aqui o sermão e pregação e comentando, meus irmãos. Meus irmãos, se tiver coisas duras, que as pessoas dizem dura, né? Eu não acho dura. Se tiver coisas assim que você acha que está... simplesmente, meus irmãos, tolera. Suporta, pois a palavra de Deus ela é dada para edificar, para transformar, para salvar, não para condenar, não para acusar, não para criticar ninguém, mas para condenar o pecado, né? Para exaltar a justiça e condenar a injustiça. Vamos lá, agora pensando em espírito de oração, me lembrando dizendo, o que devo fazer? Sabendo que um dia eu devo responder pelo que eu digo aqui, e eu tenho decidido ou sentido, guiado pelo Espírito Santo, a falar esta manhã acerca de profecia. Como que para nos informar? Você está vendo? É algo que nós, se não estamos informados, agora presta bem atenção nisso, olha, se não estamos informados e qualquer coisa acontece apenas casualmente, nós devemos saber a respeito disso. Nós devemos saber. O Espírito Santo tem nos dado isso para advertir as pessoas das coisas vindouras. Então, meus irmãos, é necessário saber o que está vindo para você se preparar, para não te pegar de surpresa, porque na hora não tem como ter a mente certa para reagir. Então, Deus sempre avisa de antemão, meus irmãos, para nós, e aquele que dá ouvidos à advertência se prepara, mas fatalmente a maioria ignora as advertências do Espírito Santo. E nós estamos dentro, meus irmãos, do aperto e está apertando mais e mais. Se não estamos informados e qualquer coisa acontece apenas casualmente, nós devemos saber a respeito disso. O Espírito Santo tem nos dado isso para advertir as pessoas das coisas vindouras, das coisas que estão por vir. Você sabe, a Bíblia disse que Deus não fará coisa alguma sem que primeiro ele revele aos seus servos, os profetas. E como Jesus advertiu o povo o que aconteceria, como os profetas advertiam o povo do que aconteceria. E se faz necessário para nós agora, na grande hora em que estamos vivendo, vermos em que era nós estamos vivendo. Nós devemos ver, meus irmãos, que era hoje, esse dia de 31 de julho. Você deve saber em que era, em que dia, o que Deus está fazendo agora, o que está acontecendo. E o que nós devemos vermos em que era estamos vivendo e o que está acontecendo, o que vai acontecer nessa era. Também nós devemos saber o que vai acontecer. Então, um desses estranhos assuntos que talvez muitas vezes lemos, caiu no meu coração para falar ao povo sobre isso essa manhã. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24 e lermos uma porção da palavra. Tá? Então vamos lá, Mateus 24 e lermos uma porção da palavra. Agora lembre-se que nós vamos ensinar isto como uma aula bíblica, devagar, tranquilo. Pegue seus lápis e papel
Eu tenho muitas escrituras anotadas aqui, que vocês talvez possam anotá-las. Então vão para casa e estudem essas escrituras, pois isto é exatamente como uma aula de escola dominical, para que possamos saber, estar advertidos e preparados para as horas em que estamos vivendo. Então, Mateus capítulo 24, começando com o versículo 15. Mateus capítulo 24, começando com o versículo 15. Eu desejo ler uma porção de sua palavra. Mateus 24, versículo 15, que vai dizer assim: E quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as aias. Agora, para tema, eu gostaria de tomar o versículo 24, enfatizar esse versículo. Para a nossa lição de escola dominical esta manhã, e ouçam com atenção enquanto eu releio isto novamente. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora, para tema esta manhã, ou melhor, texto, eu quero tomar os ungidos dos últimos dias. Este é o tema sobre o qual eu desejo falar, ou o texto, os ungidos dos últimos dias. Eu creio que estamos vivendo no tempo do fim. Eu acho que a maior parte das pessoas o leitor da Escritura, ou até mesmo um crente, sabe que nós estamos no final da história do mundo. Para nada servirá escrevê-la, é verdade. Para nada servirá escrevê-la, porque não haverá ninguém para lê-la. Estamos no fim, meus irmãos. Estamos no fim, acabou. Acabou, ainda que muitos não queiram crer nisso, mas acabou, estamos no fim. Não vai haver mais história. Para nada servirá escrevê-la, porque não haverá ninguém para lê-la. É o fim do tempo, meus irmãos, estamos aqui. É o fim do tempo. Exatamente quando, eu não sei. Exatamente quanto tempo será, nem mesmo os anjos do céu conhecem aquele minuto ou hora. Mas nos foi dito pelo Senhor Jesus que quando essas coisas que vemos agora começassem a acontecer, então deveríamos levantar nossas cabeças, pois nossa redenção se aproxima. Agora, o que se aproxima significa, eu não sei, pode significar... Agora, o que se aproxima significa... Olha, como os cientistas disseram outro dia na televisão, falando a respeito da grande rachadura de milhares de milhas na Terra que vai afundar. Ele fez a pergunta, poderia afundar lá? Isso é Los Angeles, a costa oeste. E muitos de vocês viram como eles a seguiram com o radar e subiu através, rachou por debaixo de São José, atravessou até chegar no interior do Alasca, pelas Ilhas Aleutas, cerca de 200 milhas mar adentro, e desceu de volta a San Diego adentro. Deu a volta por trás de Los Angeles e subiu lá uma grande bolsa. E todos esses terremotos que nós temos tido
É o vulcão golpeando esta grande concha oca, provavelmente lá dentro. Eu não consigo recordar o nome que eles chamaram. Em todo caso, quando isso sacode, causa esses terremotos que temos tido há anos na costa oeste. Agora está fendido por toda a extensão. E os cientistas disseram, o homem disse ao outro, isso poderia desabar? Ele disse, não é que poderia, mas ele vai desabar. Ele disse, mas não na nossa geração, talvez. O outro disse, olha, nos próximos 5 minutos ou nos próximos 5 anos, nós não sabemos exatamente quando, mas vai desabar a qualquer momento, vai. Esta semana me foram enviadas manchetes do jornal de grandes casas de 100 mil dólares trincando e rachando, as pessoas se mudando e eles não sabem como impedi-lo. Não há como impedi-lo. Vê, Deus pode fazer o que ele quiser e não há ninguém que possa dizer-lhe como fazê-lo. Constrói-se casas, pode-se fazer coisas científicas e Deus é o criador da ciência. Como se vai impedi-lo? Ele pode destruir a terra essa manhã com pulgas se ele quiser. Você compreende? Ele poderia fazer com que pulgas viessem à existência pela palavra e elas estariam a 40 milhas de profundidade dentro de meia hora. Vocês estão vendo? Não há. Devorariam as pessoas imediatamente na terra. Ele é Deus. Ele apenas faz conforme ele deseja. Ele é soberano em si mesmo. Agora, vendo esse acúmulo todo de evidência, que a hora em que agora vivemos, eu penso que é uma boa coisa repassar estas coisas e destacá-las, uma vez que os selos foram abertos e descobrir a verdade dessas coisas, porquanto Deus tem sido tão leal para conosco com sua graça ao mostrar-nos estas coisas. Eu quero que vocês notem aqui em Mateus 24. Notem aqui em Mateus 24. Jesus usou o termo Christos. C-R-I-S-T-O-S. Christos. Não Cristo, mas Christos, plural. Não singular, Cristo, mas Christos. Portanto, meus irmãos, a palavra Cristo significa o ungido. Então, a palavra Cristo significa o ungido. E então, se é ungidos, plural, não haverá somente um, mas muitos. Então, são muitos ungidos, plural. Os ungidos. Você está vendo? Então, são muitos deles que são ungidos. De outra forma, se ele quisesse simplificá-lo, a fim de que pudéssemos entender melhor, ele diria, nos últimos dias se levantarão falsos ungidos. Agora, isso parece quase impossível. Veja, os termos de ungidos. Mas notem bem as próximas palavras. E falsos profetas. P-R-O-F-E-T-A-S, plural. Profetas. Muitos profetas que são ungidos. Agora, ungido... Agora, presta atenção a essa definição, meus irmãos, que isso penetre no teu coração e nunca mais saia. Preste atenção. Agora, ungido é alguém com uma mensagem. Ungido é alguém com uma mensagem. Está sabendo? Para você ter ideia. Ungido é alguém com uma mensagem. Para você ter uma ideia. Ungido é alguém com uma mensagem. E a única maneira que a mensagem possa ser trazida, é por um que seja ungido. E esse seria um profeta ungido. E a palavra de Deus diz, olha, se levantarão falsos mestres ungidos. Porque ungido, meus irmãos, é um que traz uma mensagem. Qualquer um que traz uma mensagem, ele é ungido. Tá? E a palavra de Deus diz que viriam falsos ungidos, com falsas mensagens. Ou seja, se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem.
mestres ungidos, mas pessoas ungidas com ensinamento falso. Prestou atenção? O que é um Cristo? Cristo é ungido. Então, se falsos ungidos, então são falsos cristos, falsos ungidos. E ungido é uma pessoa que traz uma mensagem. Então, todo pregador traz uma mensagem. Todo pregador é ungido. Todo pregador é um ungido. Então, um profeta ensina o que é a sua mensagem. Então, a palavra de Deus diz que viria mestres ungidos, mas pessoas ungidas com ensinamento falso. Ungidos, Cristos, plural, profetas, plural. E se há tal coisa como um Cristo singular, então esses teriam que ser ungidos, que a sua profecia do que ele estivesse ensinando seria a diferença, porque eles são ungidos. Agora, é uma lição de escola dominical. Não queremos tentar trazer isso ao ponto de mostrar os fatos pela Escritura. Não pelo que uma outra pessoa tenha dito a respeito disso, mas apenas lendo as Escrituras. Você pode dizer, como pode ser isso? Os ungidos seriam... O que eles eram? Cristos. C-R-I-S-T-O-S, plural. Ungidos. Cristos e falsos profetas. Ungidos, eles são ungidos, mas eles são falsos profetas. Então, quando diz Cristos e falso profeta, é a mesma que está falando das mesmas pessoas. São Cristos que são ungidos, que são falsos profetas. Ou são falsos profetas. São profetas, são pregadores ungidos com uma mensagem falsa. Jesus disse que a chuva cai sobre o justo e o injusto. A chuva cai sobre o justo e o injusto. Agora, alguém poderia dizer para mim, o Senhor crê que essa unção nessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Sim. Sim, Senhor. O genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa, e todavia elas são falsas. Todavia elas são falsas. Olha só, irmão, o genuíno Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre as pessoas, e todavia elas são falsas, olha só. Agora ouçam com atenção e vejam o que ele disse. E farão sinais e maravilhas que, se possível foram, enganariam os próprios escolhidos, e eles são ungidos com o Espírito Santo genuíno. Olha só, eles não são ungidos com o Espírito do diabo, eles são ungidos com o Espírito Santo genuíno, mas eles são falsos. Mas eles são do diabo. Eu sei que isto soa bastante insensato, mas nós vamos tomar tempo e explicá-lo pela palavra, que isso é absolutamente assim diz o Senhor, a verdade. Agora vamos abrir nossas Bíblias apenas um minuto em Mateus capítulo 5 e começar com o versículo 45. Mateus 5, 45. E observem agora enquanto lemos por alguns momentos nessas escrituras, e então após chegarmos aqui, ora, nós lhes daremos, então se nós falharmos em ler todas elas, então você pegue sua Bíblia, e também você pode lê-los depois que sairmos daqui, e você for para casa, e você leia o que a Bíblia diz sobre isto. Agora, para aproveitarmos nosso tempo, para conseguirmos um fato básico, porque eu estou fazendo uma afirmação aqui, estou fazendo uma afirmação aqui que é espantosa. Como pode o Espírito Santo ungir um falso mestre? Como pode o Espírito Santo ungir um falso mestre? Mas isto é o que Jesus disse que aconteceria. Agora Mateus capítulo 5, versículo 45, vamos ler agora. Vamos começar um pouco atrás do 44. Jesus vai dizer aqui, olha, Mateus 5, a partir do 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A chuva cai tanto sobre o mal como sobre o bom. Agora, para dar sequência a uma outra profecia relacionada a isto,
Podemos voltar para a Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 6, para o próximo versículo sobre isso, onde Paulo traz de volta à mente a mesma coisa que Jesus disse. Paulo falando agora, enquanto vocês a estão procurando, e vocês aí na transmissão, vocês aí, tomem suas Bíblias perto de vocês e um pedaço de papel, e procure isso agora. Hebreus capítulo 6, Paulo escrevendo aos hebreus, mostrando-lhes as sombras e os tipos, trazendo-lhes de debaixo do judaísmo para o cristianismo, mostrando-lhes como que as coisas antigas eram apenas sombras das coisas que estavam por vir. Paulo falando agora, Hebreus 6. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, C-R-I-S-T-O, singular, Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e de doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Eu quero trazer algo à sua atenção só por um minuto. Vocês notaram que é dom, singular, e não dons, plural? Não, é dom. Participante dos dons celestiais? Não é dons, né? Como se fosse muitos dons, mas é um só. Mas o dom celestial, singular. Cristo singular, dom singular. Dons celestiais fizeram participante do Espírito Santo e provaram da palavra de Deus. Provaram o quê? A palavra de Deus e a virtude do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque ouça a terra, embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, para produzir erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe as bênçãos de Deus. Mas a que produz espinhos, abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim a ser queimada. Agora compare isso com Mateus 5,24 novamente, notem. Jesus disse que a chuva e o sol caem sobre a terra, que Deus manda para preparar o alimento e as coisas para as pessoas da terra. E a chuva é enviada para o alimento, as ervas, o joio, as ervas daninhas, estando no campo, recebem a mesma coisa. A mesma chuva que faz o trigo crescer é a mesma chuva que faz o joio crescer. Tá? A mesma chuva que faz o trigo crescer é a mesma chuva que faz o joio crescer. Que lição tremenda eu tive sobre isso uma vez, quando eu me encontrei com o povo pentecostal pela primeira vez. E foi uma grande lição para mim. Eu vi dois homens, nunca tinha ouvido falar em línguas nunca tinha ouvido falar em línguas antes. Um falava em línguas e o outro interpretava, e vice-versa. Vice-versa. E diziam a verdade. Diziam que há muitos aqui que devem se arrepender esta noite. Há tanto homens como mulheres. E as pessoas se levantavam e iam para o altar. Eu pensei, quão glorioso. Aleluia. E então, com o pequeno dom do Espírito Santo, eu conversei com aqueles dois homens apenas. Você sabe como? Em discernimento. Uma maneira de descobrir. E um deles era um cristão genuíno, e ele era o verdadeiro servo de Cristo, e o outro era um hipócrita. E um deles, aquele que era um hipócrita, estava vivendo com uma mulher de cabelos pretos, andando como uma loura e tinha filhos com ela. Bem, estava ali mesmo na visão, não poderia ser negado. E eu lhe falei sobre isso. Ele olhou para mim e se foi pelo edifício. Agora, eu estava confuso. Com toda certeza, eu pensei que tivesse me encontrado com anjos. Então eu me perguntei se eu não estava entre demônios. Como isso poderia ser? Eu não pude entender. E por anos eu mantive minhas mãos fora disso, até que um dia onde George Smith, o rapaz que namora minha filha, nós fomos ontem até o velho moinho onde eu vou orar. E depois de estar lá um par de dias, o Espírito Santo trouxe essa escritura de volta para mim.
Pois a chuva cai. Olha só, foi o Espírito Santo que trouxe essa escritura. Pois a chuva cai muitas vezes sobre a terra para trajá-la com ervas. Mas os espinhos e os abrolhos vivem dessa mesma chuva, e o seu fim é serem queimados, vivendo do mesmo recurso vivificante de Deus. Então eu entendi aquilo pelos... Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Agora, portanto, a chuva caindo sobre a vegetação natural da terra é um tipo da chuva espiritual que dá a vida eterna, caindo sobre a igreja, pois nós a chamamos de chuva temporânea e chuva tardia, e é uma chuva jorrando do Espírito de Deus sobre sua igreja. Então, meus irmãos, a unção do Espírito Santo, o ensinamento do Espírito Santo é a chuva caindo sobre a igreja. Notem, aqui está uma coisa muito estranha, você está vendo? Quando as sementes penetraram no solo, seja como for que elas chegaram lá, para começar, elas eram espinhos. Mas o trigo que penetrou no solo e as ervas eram ervas para começar. E cada erva produzindo a si mesma, outra vez mostrando que estava no princípio original. E enganariam até os escolhidos se fosse possível, porque eles estão recebendo a mesma chuva, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, os mesmos prodígios, vocês estão vendo? Enganarão ou enganariam até os escolhidos se fosse possível. Agora, um espinho não pode evitar de ser um espinho, e nem o trigo pode evitar de ser um trigo. É o que o Criador de cada um determinou no princípio. Esse é o eleito, a mesma chuva. O sol nasce de manhã e se espalha pela terra, quando ele teve esta terra e dia em que vivemos. E o sol, o mesmo sol que nasce no leste, é o mesmo sol que se põe no oeste. E esse sol é enviado para amadurecer o grão sobre a terra, do qual nossos corpos são feitos. Nossos corpos são feitos do pó da terra. Nós estamos vivendo de substância morta. Esse é o único meio pelo qual você pode viver. Esse algo tem de morrer todo dia para que você viva natural. Então não é verdade que se o seu corpo tem que viver de substância morta para a vida natural, então você tem que ter algo que morra espiritualmente para salvar sua vida espiritual. E Deus se fez matéria, Deus se fez carne e morreu para que pudéssemos viver. Não há nenhuma igreja, nenhuma outra coisa no mundo que possa salvá-lo senão Deus. Essa é a única coisa da qual eles vivem. Agora, siga as escrituras. Jesus é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Né? No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne, o qual viveu, habitou entre nós. E nem só de pão viverá o homem, para o físico, né? Para o físico, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, veja você, nós vivemos da palavra e essa é Deus. Agora, o sol se espalha e amadurece o grão. Agora, ele não pode amadurecê-lo todo de uma vez. À medida que segue, vai amadurecendo, constantemente amadurece até que chegue a uma espiga completa. Assim é hoje com a igreja. Ela começou na sua infância lá na era das trevas, onde estava debaixo do solo. Ela cresceu agora à maturidade e nós podemos ver perfeitamente como que Deus, através da natureza, sempre age, né? Você não pode desordenar a natureza, meus irmãos. Olha só você não pode desordenar a natureza. E é esse que é o problema hoje. Nós estamos lançando bombas e lá no oceano, destruindo-a e explodindo as bombas com bombas atômicas. Sempre perturba-se a terra cada vez mais, afundando dentro dela.
Derruba-se árvores, as tempestades os apanham. Faz-se barragem no rio, ele transbordará. Tem que se encontrar o caminho de Deus de fazer as coisas e permanecer dentro dele. Meus irmãos, tem que se encontrar o caminho de Deus para se fazer as coisas e permanecer dentro dele. Nós temos denominado pessoas nas igrejas e organizações. Olha o que nós temos. Irmãos, fique no caminho provido de Deus para isso. Fique no caminho provido de Deus. Mas veja você, Deus envia a chuva, Deus envia a chuva. De volta ao nosso assunto sobre o justo e o injusto. Jesus lhe diz agora em Mateus 24 que seria um sinal no tempo do fim. A multiplicação de falsos ungidos, de pessoas com uma mensagem, seria o sinal desse tempo do fim. Um sinal. Agora, se este sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles selos. Você está vendo? É um sinal do fim. Isso seria quando essas coisas acontecem. Será no tempo do fim. E será um sinal agora para que os eleitos não estejam confusos com essas coisas. É por isso que você tem que saber o que está acontecendo. É por isso que você tem que saber onde está o bem e onde está o mal. É por isso que você tem que saber qual crente é verdadeiro, qual crente é falso. É por isso que hoje você tem que saber de quem você tem que se separar e cair fora. Para não ficar confuso e confundido. Então deve ser revelado, deve ser exposto. Notem, tanto o trigo como o joio vivem da mesma unção do céu. Ambos se regozijam por ela. Tanto o trigo quanto o joio, meus irmãos. O Espírito Santo cai sobre eles. E os dois se regozijam, como a chuva que cai sobre o trigo e cai sobre o joio. E os dois se alegram. E o Lembranda vai dizer assim, eu me lembro disto, referindo-me outra vez àquele exemplo lá, aquele dia no Green Mill. Eu vi aquela visão subir. E havia uma grande terra, e ela tinha sido arada. E lá ia um semeador primeiro. Eu quero manter isso diante de vocês. Observem o que vai primeiro. Então, o que o segue. E enquanto este homem vestido de branco vinha pela terra, semeando semente, então por trás dele vinha um homem, vestido com roupas escuras. Parecia muito furtivo, sabe? Como quem vai olhando pelos lados, com os cantos dos olhos, tentando ver para ver se não vem ninguém. Então, olha só. Enquanto este homem vestido de branco vinha pela terra, semeando semente, então por trás dele vinha um homem, vestido com roupas escuras, parecia muito furtivo, olhando assim pelo canto dos olhos, vendo se não está vindo ninguém, está vendo, andando de mansinho por trás dele, semeando joio. E quando isso aconteceu, então eu vi ambas as culturas crescerem. E quando cresciam, uma era trigo e a outra era joio. E veio uma seca, quando parecia que ambas tinham suas cabeças inclinadas, apenas clamando por chuva. Então veio uma grande nuvem sobre a terra e choveu. E o trigo se ergueu e disse, glória ao Senhor, glória ao Senhor. E o joio se levantou e gritou, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Os mesmos resultados. Ambos perecendo, ambos iam morrer, tanto o trigo quanto o joio, por falta d'água. E então o trigo cresce e fica com sede. E por estarem no mesmo campo, na mesma plantação, no mesmo lugar, sob a mesma torrente, saiu o trigo e saiu o joio, pela mesmíssima coisa. Notem, a mesma água de unção que traz o trigo, traz o joio. A mesma água de unção que traz o trigo, traz o joio. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo de salvar almas, que lhes dá poder de realizar milagres, ele cai tanto sobre o injusto quanto sobre o justo. O mesmíssimo Espírito, meu irmão, não é um outro espírito do diabo, o mesmo Espírito Santo. Agora, não se pode fazer de uma outra maneira entender Mateus 24, 24. Olha, 2,4, 2,4, 6 de um, 6 de outro. Ele disse, surgirão falsos cristos, falsos ungidos, ungidos com a coisa genuína, mas serão falsos profetas. Falsos mestres disso. Falsos mestres da palavra.
O que faria um homem querer ser um falso profeta de algo que é verdade, meus irmãos? O que faria um homem querer ser um falso profeta de algo que é verdade? Agora nós chegaremos à marca da besta em alguns minutos. Nós chegaremos à marca da besta em alguns minutos. E vocês verão que é a denominação. Então, meus irmãos, eu estou lendo aqui os ungidos do último dia. Se você nunca leu essa mensagem, procura ler. Para você saber que as coisas que nós temos pregado esses últimos dias não é invenção minha. Eu estou pregando exatamente a mensagem do jeito que Deus deu ao Lembrando e Deus nos deu por meio de Lembrando. Que a maioria das pessoas já estão marcadas com a marca da besta. Por isso que as pessoas estão correndo aí se vacinar, estão correndo, não conseguem se desatar do governo, do Estado. Por isso que as pessoas não conseguem se desatar do mundo. Por isso que as pessoas não conseguem se desatar das coisas terrenas. Por isso que as pessoas não conseguem se desatar do egoísmo, da falsidade, porque já estão marcados. E o profeta está deixando claro, denominação. Todos aqueles que veem para a mensagem, meus irmãos, ficou na mensagem e com aquela mesma mente denominacional, é porque já está marcado. Se a palavra, meu irmão, se a mensagem não muda, a pessoa não mudou, o que vai mudar? Então, olhe só, o profeta está dizendo, agora nós chegaremos à marca da besta em alguns minutos, e vocês verão que é a denominação. Você está vendo? Falsos mestres, falsos ungidos, cristos ungidos, porém falsos mestres. É a única maneira que se pode entender isso. Tal como aqui há algum tempo atrás eu citei isso, eu poderia citá-lo, porque nós estamos em conexão através da nação. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, onde isso está chegando esta manhã no Arizona, e ele tinha uma plantação de fruta cítrica. E ele tinha uma árvore lá, a qual era uma laranjeira, e que estava produzindo toranjas e limão, tangerina, tângelo, tá? Porque tângelo é um cruzamento entre tangerina e toranja. E eu esqueço quantos frutos diferentes havia naquela mesma árvore. E eu disse para o homem, eu disse, como é que é isso? Que tipo de árvore que é essa? E ele disse, essa árvore em si mesmo, ela é uma laranjeira. E aí eu perguntei, por que existem toranjas nela? Por que existem limões nela? Ele disse, eles estão enxertados nessa árvore, estão enxertados. Eu disse, eu entendo bem agora. Eu disse, agora, no próximo ano, quando essa árvore produzir uma outra carga de frutos, os quais amadurecem aproximadamente na mesma época, eu disse, então tudo que ela produzir será laranjas? Se ela for uma laranjeira de umbigo, ela produzirá a laranja de umbigo. Não produzirá, Senhor? Ele disse, não, Senhor, não. Cada galho enxertado aqui nessa laranjeira produzirá a sua espécie. Cada galho enxertado, eles vão produzir sua espécie. Eles não vão produzir laranja, que é o original. Eu disse, o Senhor quer dizer que aquele ramo de limoeiro produzirá um limão daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. A toranjeira dará toranjas daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor, essa é a natureza do galho que está enxertado nela. Eu disse, louvado seja Deus. Ele disse, o que você está querendo dizer? Eu disse, mais uma pergunta. Agora, alguma vez essa laranjeira produzirá laranjas novamente? Ele disse, quando um outro galho brotar dela. Quando um outro galho brotar da laranjeira. Quando um outro galho brotar dela. Não quando um for enxertado nela. Não quando um for enxertado. Porém, elas são todas frutas cítricas. E elas vivem da vida cítrica que está na árvore de fruta cítrica. Então, quando a própria laranjeira brotar um galho dela mesmo, aí então vai produzir laranja. Aí o Lembrando disse, aí está. A metodista produzirá metodista cada vez. A batista produzirá batista cada vez. A católica produzirá católicos cada vez. O tabernáculo da mensagem vai produzir crentes da mensagem cada vez. Mas a igreja do Deus vivo
produzirá Cristo da raiz, a palavra, cada vez. Se alguma vez ela produzir uma outra vida saindo de si própria. Amém. Agora, pode se enxertar lá aí, você. Cada toranja, limão, tangerina, quaisquer frutos cítricos que sejam, cada um deles pode viver naquela árvore, mas dando falso testemunho da árvore. Vivendo da árvore, você está vendo isso? Eles estão vivendo e prosperando na vida genuína que está naquela árvore. Agora, aí está Mateus 24, 24. Vivendo da mesma vida, mas eles não estavam certos nos princípios. Eles não estavam certos no princípio. Eles estão dando falso testemunho daquela árvore. É uma laranjeira, todavia é uma árvore de fruta cítrica. E eles dizem, esta igreja, esta denominação está testificando de Cristo. E tem um batismo falso, tem um falso testemunho da palavra, tentando dizer que o poder de Deus foi somente para os discípulos. Jesus, ele mesmo disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todo ramo que alguma vez, árvore que alguma vez produza cada ramo que estiver na árvore. E esses sinais seguirão os ramos genuínos. Então, Jesus Cristo comissionou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todo, para quem? A todo ramo, aos verdadeiros. Procura o verdadeiro. E aqueles que são verdadeiros, aqueles que são nascidos do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra, todos eles produzirão fruto de Cristo, as obras de Cristo. E estes sinais seguirão os ramos genuínos. Onde? Contanto que seja uma árvore, contanto que ela esteja produzindo ramos até o fim do mundo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisa mortífera, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Vem a hora em que estão vivendo? Vocês estão vendo o que Jesus disse? Lembre-se isso, isto seria no tempo do fim. Não lá sobre o Wesley, não no dia lá do João Wesley, lá atrás, não. Agora, no tempo do fim, isso era para acontecer. Agora, observem a Escritura, deixem que elas testifiquem. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque cuidais ou credes ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Em outras palavras, se esta árvore alguma vez produzir um ramo, eu sou a vide, a árvore, vós sois os ramos. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Isso é São João 14, 12. Agora, aquele que habita em mim, aquele que estava em minha raiz no princípio, olha só, aquele que já estava em mim no princípio, da minha raiz no princípio. Essa é a razão, meus irmãos. Presta atenção, olha. Essa é a razão pela qual Jesus foi tanto a raiz como a descendência de Davi. Ele foi antes de Davi. Ele foi em Davi e depois de Davi. Tanto a raiz que é lá, a raiz é aquela que está oculto, que está debaixo, que você não vê. Então, meus irmãos, a raiz é o espírito, é o espiritual. Então, todos aqueles que estavam em Cristo, quando Cristo estava na forma de espírito lá, antes, eles serão um ramo de Cristo aqui, quando eles estarão aqui na terra. Então, tanto a raiz como a descendência de Davi, a estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio do vale, o alfa e o ômega, o Pai, Filho e Espírito Santo, nele habita corporalmente a plenitude da divindade, tanto a raiz como a descendência de Davi. Aquele que é a vida eleita, a vida predestinada, aquele que está em mim. Então é somente por eleito, predestinado, aquele que estava em Cristo. Não tem como mesmo aquele que está em Cristo lá não está em Cristo aqui. Porque todo aquele que... Por isso que é raiz, mesmo, é aquela parte que você não vê. E simboliza o quê? O espiritual. Quando Cristo estava no espírito lá, antes da fundação do mundo, os que são eleitos estavam nele. E quando ele chega aqui, no dia em que se manifestar aqui na terra, todos eles vão ouvir o evangelho, vão largar tudo e vão seguir a Cristo. Todos. Nenhum vai faltar. Aquele que é a vida eleita, a vida predestinada que está em mim, e ele é a palavra, do princípio, quando ele surgir, ele produzirá meus frutos. João 14, 12. Mas outros viverão da mesma coisa, chamando a si mesmo de cristão e crentes. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão. Agora, e isto é para acontecer e ser manifestado nos últimos dias, quando os mistérios de Deus forem revelados. Como nós chegaremos a isso um pouco mais tarde. Estas árvores, a videira verdadeira e a videira falsa.
Vocês têm me ouvido pregar sobre isso desde ano atrás, como que tem crescido juntas. As trouxe em indivíduos e mostrei que, de Caim e Abel, as duas videiras que se encontraram em um altar, ambas religiosas, ambas ungidas, ambas desejando vida e adorando o mesmo Deus, e uma foi rejeitada e a outra aceita. E a única maneira que aquele que foi aceito pôde ter feito diferente de seu irmão foi que aquilo foi revelado a ele. A única maneira que Abel pôde fazer diferente do seu irmão foi porque aquilo foi revelado a ele. Pois a Bíblia disse, pela fé, Hebreus capítulo 11, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Jesus disse a revelação espiritual de quem ele era. Tá? A revelação espiritual de quem ele era. É a revelação espiritual, meu irmão, não é revelação mental, não. Meus irmãos, só pode saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus se ele tiver um encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, viver nele. Então Jesus disse, a revelação espiritual de quem ele era. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou, o que as pessoas dizem? O que as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, carne e sangue jamais revelaram isto a você. Meu Pai que está no céu o revelou. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. O quê? A verdadeira revelação da palavra. Aí está a videira verdadeira novamente. Abel, pela fé. Você disse, não foi uma revelação. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você. Fé é revelação. Então, pela fé, pela revelação. Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que será. Fé é alguma coisa que ainda não é, mas você crê que será. Fé não é uma coisa igual o povo crente hoje, o povo da mensagem tá, vamos esperar mais um pouco, vamos ver, toma cuidado, vamos esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer, aí então a gente pode opinar, vai nisso, isso não é fé, depois que já vê, aí já não é fé, já perdeu. Fé é algo que é revelado no coração. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Fé ainda não é, mas você crê que será. Ainda não é, mas você crê que será. Não é uma coisa que eu vou esperar, vamos ver como que vai ser para depois falar. Não, fé, você crê e já fala. Algo que ainda não é, mas você crê que será. E vai ser assim. Que Deus colocou no coração dos eleitos. As pessoas estão esperando ainda, mas a marca da besta vai ser depois. A marca da besta vai ser depois que a igreja foi embora. Aí vai ser a marquinha. A cada besta já está há muito tempo aí. Aqueles que estão entrando, aqueles que estão se entregando ao governo e aqueles que se estão entregando à ONU e à Organização Mundial da Saúde já estão sendo marcados porque eles já foram marcados já espiritualmente já há muito tempo. Só está revelando, só está mostrando quem é que já estava marcado. E as igrejas hoje nem sequer creem em revelação espiritual. E as igrejas hoje nem sequer creem em revelação espiritual. Elas creem em um ensino dogmático de algum sistema. Pela revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Amém. Eu espero que você veja isto. Vem onde nós estamos vivendo? Vem a hora? Eu estava conversando com um cavaleiro há não muito tempo atrás, um erudito cristão e cavaleiro. Ele disse, Senhor Brana, nós rejeitamos todas as revelações. Eu disse, então você tem que rejeitar Jesus Cristo, pois ele é a revelação de Deus. Deus revelado em carne humana. A menos que você veja isso, você está perdido. Jesus disse, a menos que creais que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Ele é a revelação de Deus. O Espírito de Deus revelado em forma humana. Se você não puder crer nisso, você está perdido. Você coloca nele uma terceira pessoa, a segunda pessoa, qualquer outra pessoa além de Deus, você está perdido. A menos que creais que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Uma revelação. Uma revelação.
Não é de se admirar que eles não puderam vê-lo. Ninguém podia vir a mim a menos que meu Pai o traga. Ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai o traga. E todo que o Pai me deu, na raiz, lá quando Cristo estava na forma de Espírito, todo aquilo que o Pai me deu lá no passado, virá a mim. Você está vendo? Você entende? Oh, como nós devemos amá-lo, adorá-lo, louvá-lo, em ver o fruto do Espírito nos últimos dias e a árvore noiva amadurecendo no cume do tempo. Aleluia! A videira verdadeira e a videira falsa, ambas tinham a mesma unção. Então presta atenção, meus irmãos. A videira verdadeira e a videira falsa, ambas têm a unção do Espírito Santo. As duas têm a unção do Espírito Santo. A videira verdadeira e a videira falsa, as duas têm a unção do Espírito Santo genuíno. Não é de se admirar que ele nos advertiu, não é de se admirar que Jesus nos advertiu, que enganaria até aos escolhidos, se possível fora. Notem, elas se parecem iguais, elas têm a mesma unção. A videira verdadeira e a videira falsa têm as mesmas unção. O verdadeiro Cristo e os falsos cristos têm a mesma unção. Mas notem por seus frutos, como você o conhece? Como você o conhece? Como você sabe que não é uma laranjeira? Porque está produzindo uma toranja. Aquele ramo está bem, ele está vivendo na árvore, mas está produzindo uma toranja. Não é como a primeira. Tá? E se uma igreja... É pelos frutos, meu irmão, que você vai conhecer. Não tem aquele lenga-lenga, de a palavra, a pessoa não muda, nos frutos não tem fruto. Não tem essa coisa. Não tem essa coisa, meus irmãos. Algo está errado na vida daquele irmão, daquela irmã. Algo está errado. Algo está errado, meu irmão, na vida daquele irmão, daquela irmã, que vai lá, tempo, a palavra, conhecendo a verdade, e os frutos não condiz. Algo está errado na vida dele, na vida dela. E não é a palavra. Algo está errado. Quem é que não conhece aqueles irmãos que fica naquele mesmo alto e baixo, que vai e volta, 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 vai e volta. Quem é que não conhece aquele tipo de irmão e irmã que está sempre pedindo, se arrependendo? Faz, depois faz, vai, se arrepende. Faz, depois faz, se arrepende. Quem é que não sabe, que conhece? Algo está errado com ele, algo está errado com ela. Algo está errado. Por quê? Porque tem coisa segurando lá ainda. Lembra daquela mulher samaritana? Pronto, Cristo tirou tudo que tinha do coração dela. Aí então ela pôde receber da água da vida. Mas tem pessoa que segura a coisa lá no coração. Segura a coisa lá. Como é que vai beber da água da vida? E olha, meu irmão, que hoje não tem profeta, não. Hoje não tem profeta aqui com discernimento aqui para a pessoa que tem que se virar e confessar e limpar tudo mesmo. Mesmo que seja vergonhoso, mesmo que perca tudo, mesmo que mulher, filho, pai, tudo vai embora, ficar só. Eu preferia ficar sozinho do que ficar sem a vida eterna. Embora hoje tenha um profeta, o profeta de hoje é o próprio Espírito Santo, que discerne pensamento e intenção do coração. Agora, só que vai ter que crer na forma que o Espírito Santo está usando hoje. Então, ele diz aqui, e se uma igreja diz que eles creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e negam seu poder, negam suas obras, negam sua palavra, se a igreja que crê que Jesus Cristo fará as obras de Jesus Cristo, terá a vida de Jesus Cristo. E se não for, não importa se a vida está caindo nela, se não for predestinada das raízes, ela produzirá toranja toda vez, ou algo diferente. Mas se for a vida predestinada nas raízes, ela produzirá Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se for a palavra subindo através da raiz, o que ele é a raiz, o princípio do tempo. Notem, mas é o que elas produzem que mostra a diferença. Por seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. Não se colhem uvas de um abrolho, ainda que o abrolho esteja na vide. Isso poderia ser possível, mas o fruto o dirá. Qual é o fruto? A palavra para o fruto da época. Isso é o que é, o ensinamento deles. Qual é o fruto?
qual é o fruto? A palavra para o fruto da época. Isso é o que é o ensinamento deles. Então, como você vai saber se é falso ou se é genuíno? Presta atenção no que ele fala. Presta atenção no que ele fala. Veja o que ele está tentando passar. Veja o que ele está ensinando. Veja o que ele está pregando. O ensinamento de quê? O ensinamento da época. Que horas são? A doutrina do homem, ou doutrina denominacional, ou a palavra de Deus para a época. Vamos lá, vamos ver o que ele está ensinando. Vamos ver o que ele está querendo dizer. Ele está ensinando o quê? Qual é o ensinamento dele? É o ensinamento para essa hora, para esse dia que estão vivendo? Essa hora em que o povo está tudo aterrorizado com o Covid? Essa hora que o povo está tudo aterrorizado, tudo se entregando ao governo para ser vacinado por causa porque tem medo de perder o dinheiro, perder o seu sustento? Ele está pregando a palavra para esse dia, para essa hora? Ou ele está pregando a palavra de 10 anos atrás? Ou ele está pregando a palavra ainda de 10 anos atrás? 10 anos atrás já passou. Nós estamos vivendo hoje, nós estamos numa realidade hoje. E ele tá pregando o que a palavra de Deus diz nessa época que nós estamos vivendo, nessa estação, em que a colheita, nós estamos vendo aí a manifestação de a terra completamente em caos. O ensinamento da época, que horas são, que hora nós estamos vivendo. Não é dos dias de William Branham. É a mesma mensagem declarando o que William Branham pregou que estaria acontecendo hoje. A doutrina do homem ou a doutrina denominacional? Mas é a palavra de Deus para essa época, então, pelos frutos que se conhece. Agora, o tempo se vai tão rápido que poderemos ficar nisso um longo tempo. Ó, já são 6h30, meus irmãos, já são 6h30 aqui já. 6h30 da manhã já. Rápido, passou rápido. Já quase 1 hora que eu estou falando. E nem parece. Nem parece. Os ungidos do último dia. Nós estamos aqui na mensagem Os ungidos do último dia. Essa mensagem é reveladora, meu irmão. E essa mensagem é uma mensagem explosiva, que ela entra e explode tudo. Tudo que não é de Deus, meus irmãos, é abalado com essa mensagem. Tudo. Porque expõe claramente, meus irmãos, e eu já estou adiantando para você, expõe claramente, meus irmãos, que a marca da besta sai de dentro da igreja. E isso estou expondo claramente que a marca da besta está nas igrejas evangélicas, católicas, protestantes, mensagem e tudo mais. Essa mensagem é reveladora, mostrando que o perigo mora ao lado. Ao lado de onde? Do vizinho? Da vizinha, que é mundana? Não, ao lado do banco da igreja. Aquele que senta, aquela que senta do lado. Aí está o perigo. Aí que está o perigo. Tá? Então, o perigo está nos púlpitos. O perigo está nos púlpitos. Não tem aquela coisa. O perigo mora ao lado. Mora ao lado. Então, essa mensagem reveladora, os ungidos dos últimos dias, declara isso. Agora o tempo se vai, então, mas o tempo está indo muito rápido, mas nós vamos encerrar aqui, vamos continuar depois, dar uma pausa e continuar depois, porque eu estou gravando também, né, para não ficar muito extenso a gravação. Tá? Mas eu estou certo que vocês aqui presentes, eu estou certo que vocês, através da nação, podem ver o que eu estou tentando lhes dizer, pois nós não temos muito mais tempo para ficar nisso. Mas você não poderia ver que a unção cai sobre o injusto, os falsos mestres, e faz com que eles façam exatamente o que Deus lhes disse para não fazerem. Mas eles o farão, de qualquer maneira. Por quê? Eles não podem evitar. Como pode um abrolho ser qualquer outra coisa a não ser o abrolho? Como pode, meus irmãos, uma erva venenosa deixar de ser erva venenosa? Não importa quanta chuva boa caia sobre ele, ele tem que ser o abrolho. Essa é a razão que Jesus disse, eles serão tão parecidos que enganariam até mesmo os escolhidos. O qual está nas raízes. O escolhido, meu irmão, está na raiz. O escolhido, ele já está no Espírito de Cristo. Antes de Cristo se encarnar, ele já estava no Espírito de Cristo. Ele tem o seu fundamento, ele tem o seu enraizamento, meus irmãos, ali oculto em Cristo. Entendeu? Essa é a razão que Jesus disse, eles serão tão parecidos que enganariam até mesmo os escolhidos, o qual está nas raízes. Se fosse possível, meu, se fosse possível, mas não é possível, não é. Um trigo não pode fazer nada a não ser produzir trigo. Isso é tudo que ele pode produzir.
Note e lembre-se, Deus não é o autor da organização. O diabo é o autor da organização. Eu provei isso. Meu irmão, o diabo é o autor da organização. Todas as organizações, seja a ONU, Organização Mundial da Saúde, seja a Organização das Nações Unidas, seja a Organização do Concílio Mundial de Igreja, é tudo do diabo. É tudo do diabo. E é tudo forçado. É tudo forçado. E os crentes que se descrente vai atrás dessas coisas demoníacas. Por quê? Porque esses crentes que vão atrás dessas coisas demoníacas também não são de Deus, não tem a raiz em Cristo. É joio. E hoje está se manifestando quem é joio e quem não é. Graças a Deus, que já cansou de ficar segurando. Que se manifeste logo quem é quem. E vai achar ruim que fique, acha ruim quem é quem. Está se manifestando quem é, agora já está visível. E vai ficando cada vez mais visível. E a palavra de Deus diz que cada vez mais eles vão odiar os verdadeiros cristãos, aqueles que são os cristãos da fé, os cristãos da palavra, os cristãos do Espírito, os cristãos que nasceram de novo. Mas a vinha falsa vai odiar. Mas nós estamos preparados, Jesus Cristo já nos alertou, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não pode fazer nada, mas antes tem aqueles que depois de matar o corpo, pode destruir o corpo e a alma no inferno. E Jesus disse que para que nós nunca morreremos, pronto, amém, aí já foi. Nossa, lembre, Deus não é o autor da organização, meu irmão, é o diabo é o autor da organização. Eu provei isso pela palavra, de trás para frente, vez por vez. Não terei que entrar nisso essa manhã. Nós sabemos que Deus nunca organizou pessoas juntas desse jeito. Fez uma organização. Foram centenas de anos após a morte do último discípulo, antes que chegassem a ter a primeira organização. Sempre tem provado ser uma falha. Se não é, por que não estamos juntos em amor, hoje, metodista, batista, presbiteriano, católico e todos? Porque as obras de Deus não estão nos seguindo? Seguindo? Então, cada igreja é a mesma coisa, a palavra. Essas coisas que separam o homem, a fraternidade. Nós estamos mais longe de Deus do que jamais estivemos falando das igrejas. Claro, meus irmãos, as igrejas estão mais longe de Deus, tanto que Deus já tem rejeitado as igrejas. Igreja, tabernáculo de mensagem já tem rejeitado, tem se tornado um covil de demônios, morada de espírito imundo. É isso que tem se tornado igrejas e tabernáculos da mensagem. Tem se tornado morada de demônios, onde os demônios lá procriam, os demônios se reproduzem. Demônio não se reproduz, meus irmãos. Eu estou falando mais da palavra de Deus, que é coito de todo demônio. Mas é uma parábola, claro. É uma parábola. Ou seja, então, as igrejas, os tabernáculos estão não somente longe de Deus, mas estão completamente separadas de Deus. E todos aqueles que têm esses igrejinhos ainda, todos aqueles que têm esse pensamento, está completamente separado de Deus. E não sabe. E vai para a igreja e canta, e vai para a igreja e chora, e vai para a igreja e canta, e vai para a igreja e chora, e vai para a igreja e canta. E se o pregador passar mais do que 15 minutos pregando, é um tal de abrir a boca, é um tal de levantar para o banheiro, é um tal de fazer isso, é um tal de mãe falando com o filho, é um tal é uma bagunça de Satanás. E estão dizendo que estão adorando a Deus. Então, essa mensagem aqui, os ungidos de veio para declarar mesmo quem é quem, onde está a marca da besta, onde está. E as pessoas estão achando que a marca da besta tá marcada, tá nas igrejas que sai a marca da igreja, da besta. Na igreja que sai a marca. Você diz, mas é o boicote, meus irmãos, quem que vai estar controlando tudo isso daí é as igrejas. O que as igrejas já fazem nos seus templos, estão fazendo no mundo todo agora. O Satanás já chegou ao seu propósito de marcar o povo dentro das igrejas, agora está marcando o povo no mundo todo. Não está escapando um. E vem Satanás. E a igreja lá, cavalgando, e a igreja lá, montada nessa besta aqui, dirigindo a besta. É isso, meus irmãos, é isso. Doa quem doer, gosta quem gostar. Mas a maioria do povo nas igrejas já está tudo marcado com a marca da besta. A maioria absoluta.
E está se manifestando, graças a Deus. Essas coisas que separam o homem, fraternidade. Ó, nós estamos mais longe. E se alguém tem essa mensagem mesmo, hoje do último dia, pode acompanhar comigo. Só que já vou parar já aqui para continuar depois. Já são 6h38. Eu estou aqui no parágrafo 62. Ele diz, aqui em cima, do 61 para o 62. Nós estamos mais longe de Deus do que jamais estivemos. E olha que isso daqui foi em 65, hein, meus irmãos? Olha, falando das igrejas, as igrejas estão longe de Deus. E hoje, daquele tempo, estava longe de Deus. Hoje, meus irmãos, Deus não quer nem ver cara de igreja. É verdade, meus irmãos. Hoje Deus não quer nem ver cara de igreja. Agora, nos foi dito que todas as coisas passadas aconteceram para exemplos, para nosso ensino. Repreensões, toda a coisa aconteceu para nosso ensino, para nossa repreensão, para nossas admoestações. Que todas as coisas passadas do Velho Testamento aconteceram, foram sombra para se ver o que seria no Novo Testamento em nosso dia. Então, até aqui eu fico, meus irmãos. Aqui eu vou dar uma pausa, aqui vou dar uma pausa para dar uma respirada e nós voltamos já daqui pelo menos, aqui são 6h39, né? 6h39, tempo 6, vamos voltar, nas 7 horas então, vou dar uma, não enrolada mesmo, é feio que falar, vou dar uma enroladinha, não é dar enroladinha mesmo, mas eu vou me recobrar minhas energias, para estar mais, porque o que está vindo aqui pela frente, meu irmão, nessa mensagem, o que está vindo aqui pela frente, por que eles não pregam essas mensagens nos seus púlpitos, na mensagem? Porque, meu irmão, porque desqualifica os próprios ministros, que quando a gente está pregando essa mensagem do último dia, a gente teme mesmo, para quem prega, a quem prega, meus irmãos, vou te dizer, tem que crer mesmo, tem que estar na fé mesmo, porque eu vou te dizer, meus irmãos, não tem brecha não, meu irmão, ou é ou não é, ou é ou não é. Então essa mensagem do último dia é uma que veio no final, depois da abertura do selo. O profeta disse que teria que vir só depois da abertura do selo mesmo, porque para mostrar verdadeiramente quem é quem. Então, porque é uma coisa que você deve estar fundamentado na escritura e ter conhecimento da mensagem e ter o espírito para você compreender. Porque, meus irmãos, olha, está bem claro, como nós já lemos aqui, os dois espíritos serão tão parecidos que se fosse possível enganaria até os eleitos. Por quê? Porque os verdadeiros cristãos genuínos da palavra, ministros, pregadores, e os falsos, os dois vão ter o Espírito Santo, meu irmão. A questão toda é essa. Os dois vão ter o Espírito Santo, os dois vão estar ungidos com o mesmo Espírito Santo. Os dois vão ter dons. Os dois vão ter dons, os dois vão ter desejo de salvar a alma, de fazer algo para Deus. Os dois vão estar com o mesmo desejo no coração, de fazer a vontade de amar Deus, de levar as pessoas para Deus. Os dois, tanto o verdadeiro quanto o falso. Tanto verdadeiro quanto falso. Então, os dois com a mesma unção do Espírito Santo. Como é que vai saber a diferença? Aí que cosca, mas agora daí ficou difícil demais. Se é o mesmo Espírito Santo, eu não posso já logo sair falando, filho do diabo, esse espírito do diabo sobre você. Não pode. Por quê? Porque é o Espírito Santo, não é o espírito do diabo que está sobre ele. E se falar contra o Espírito Santo, já era você. Então, e aí já fica uma coisa assim, como é que eu vou saber agora se é o verdadeiro Espírito Santo, genuíno Espírito Santo, está no verdadeiro ou está no falso? Tá lá, a pessoa tá lá pregando, tá fazendo sinais, tá fazendo milagre, tá fazendo isso, aquilo, e é o mesmo Espírito Santo que estava ali no verdadeiro. E agora, como é que fica? Como é que fica? Jesus Cristo disse, pelos frutos você conhece, pelos frutos. Pelos frutos, meus irmãos. Pelos frutos você conhece. O profeta disse, você só vai poder distinguir pelo seu pequeno desvio da palavra. O profeta disse, ungido é todo aquele que traz uma mensagem. Então todo pregador é ungido, todo, não importa. Abriu a boca, sou pregador, foi no meio dos outros e se desatou a pregar. Pronto, é ungido, quer queira, quer não. Ele tem uma mensagem ali, quer queira, quer não. Ele pode estar cheio de livrinho do Lembrana, cheio de pregação de Lembrana, ele pode ter Bíblia, livro de teologia, grego, hebraico, sei o quê, ou pode não ter nada, pode ser um analfabeto que está ali na frente do povo pregando.
Os dois são ungidos, todos são ungidos. Todos estão trazendo uma mensagem ali. Todos estão trazendo uma mensagem. Está trazendo uma mensagem para o povo de Deus. Estão trazendo. Então, todos são ungidos. Uns têm dons, outros não têm. Uns têm dom de cura, outros têm dom de fé, outros têm dom de milagre, outros têm dom de sabedoria, outros têm dom de curar, de orar pelos enfermos. Outros tem vários dons. Tem dom, cada um tem dom. Ungidos pelo Espírito Santo. E qual é a diferença deles? O profeta falou, é pelo fruto você vai se conhecer. O fruto é a mensagem, é a palavra que ele está pregando. É a palavra que ele está pregando, meus irmãos. Não é pelos sinais, pelo milagre, pela maravilha, não é pelo desejo que ele tem de salvar a alma, de ajudar os outros, de ajudar o próximo, tá? De levar uma pessoa, de ajudar. Não é por nada disso, meus irmãos. Ah, que amoroso, vou ter amor, amo. Não é por isso. A única maneira de distinguir o verdadeiro do falso é você vai ter que ter também o Espírito Santo, viu? Tu vai ter que ter o Espírito Santo para levar o que ele está ensinando para a palavra. É isso, meus irmãos. Vai ter que ver, vai ter que ver. Os falsos só vai poder ser reconhecido pelo seu pequeno, e é pequeno, muito sutil, desvio da palavra. Essa que é. É essa que é a realidade, meus irmãos. É por isso, meu irmão, que a marca da besta sai de dentro da igreja. A marca da besta sai de dentro da igreja. Quando manifesta, meus irmãos, seja lá o que for, seja botar seja botar uma tatuagem, até que não vai ser, o profeta diz que não é tatuagem, que não é ser, seja fazer o que quiser mesmo, que demarca a questão exterior, a manifestação ótica exterior da marca, já está marcado por dentro, 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 entendeu? Então, é o dia, a hora que estão vivendo mesmo, agora é com cada um, né? Com cada um. Vamos ouvir aqui, meus irmãos, um louvor, vamos ouvir um louvor, um 10 passos, e deixa eu parar minha gravação aqui, senão vai muito, já 1h11 já a gravação. Tá, amém. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La 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 la. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
verdade.